Hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi a minha experiência utilizando a versão mais recente do Nobara Linux aqui na minha máquina de trabalho. Será que finalmente eu encontrei um Fedora que eu consigo instalar? Caso você ainda não conheça o projeto Nobara Linux, ele é uma distribuição baseada no Fedora Workstation e ele é mantido por um nome bastante conhecido aí na comunidade open source, que é o Glorious Agro, que é o principal desenvolvedor do Proton GE, que é uma variação do Proton que é mantido pela Valve com vários patches aí para ser mais compatível e extrair mais desempenho em jogos. Ele também é um desenvolvedor da Red Hat que trabalha no projeto Fedora. Então o cara tem bastante moral com a comunidade. Segundo o próprio desenvolvedor, o principal objetivo do Nobara Linux é oferecer uma instalação sem maiores problemas, com todos os ajustes, pacotes de terceiros e fixes que são necessários para você ter uma ótima experiência com jogos, criatividade e multimídia. Coisas que poderiam ser um pouco complicadas no Fedora, porque o Fedora tenta ser uma distribuição mais generalista. Por mais que ele seja ótimo nessas coisas também, você teria que fazer uma série de ajustes manuais depois da instalação. E, teoricamente, no Nobara Linux, isso já vem tudo pronto para você. Alguns exemplos de pacotes que não vêm instalados por padrão no Fedora, que você teria que customizar manualmente depois, e que no Nobara Linux já vem tudo pronto para você, é o Wine, o OBS Studio na sua última versão, com vários plugins e tudo ajustado já para funcionar com o Piper como back-end, o Discord e também os drivers da NVIDIA, os famigerados drivers proprietários da NVIDIA. Caso você use uma GPU da NVIDIA, já tem uma ISO prontinha para você baixar e instalar na sua máquina e sair usando a sua GPU com um driver mais apropriado para ela. Por falar em ISO, é bom a gente comentar um pouquinho sobre o site do Nobara Linux. O site é tão simples quanto poderia ser, não tem muitas divisões, muitas informações, nada disso, que é uma coisa que inclusive eu senti até um pouco de falta. Eu gosto, quando eu vou testar uma distro nova, de ir lá ler a documentação, ler o guia de instalação, ver se tem algum cuidado especial que eu preciso tomar durante a instalação. E no caso do Nobara Linux, isso simplesmente não existe. O site deles é bem limpo, tem ali um changelog, tem a página de download com as ISOs bem separadinhas para você poder escolher qual que você quer, mas para por aí, realmente não tem muita documentação. Isso até certo ponto faz um pouco de sentido, porque o Nobara incentiva que todos os usuários da distribuição se concentrem lá no Discord, onde fica tudo mais centralizado e fácil da equipe de desenvolvimento interagir e responder perguntas. O lado negativo de ficar tudo concentrado no Discord é que a informação que está ali não dá para ser pesquisada pela internet. Então, se você precisa de ajuda com alguma coisa, você obrigatoriamente tem que se cadastrar no Discord do Nobara Linux e dar uma futucada ali nos históricos para ver se você encontra o que você está precisando. A principal versão do Nobara Linux vem com um KDE Plasma bastante personalizado ali com o branding da distribuição. Eles também oferecem duas outras ISOs de instalação com o KDE e o Gnome, mas no modo Vanilla, oferecendo aí uma experiência bem parecida com o que você teria ao utilizar um Fedora Workstation. E por fim, ele tem mais duas ISOs que são específicas para o Steam Deck e para alguns handhelds, né, esses computadores de mão que estão ficando tão famosos ultimamente. Então, se você tem um Steam Deck, você pode aí instalar um Nobara Linux nele e ver como é que roda. E todas essas ISOs, com exceção da ISO dos handhelds e do Steam Deck, também tem versões com o driver proprietário da NVIDIA já embutido dentro dele. Então, independente do ambiente gráfico que você escolher, você tem a opção de instalar ele já pensando numa máquina AMD, né, com GPU da AMD, ou já instalar o sistema operacional com os drivers da NVIDIA todo configuradinhos e ajustadinhos para suas necessidades. Eu optei por fazer a instalação do Nobara Gnome, usando aquela versão que não é customizada, e aqui eu já cometi uma pequena gafe ali na hora do download da ISO, que eu não reparei. Eu acabei baixando a ISO sem os drivers proprietários da NVIDIA para instalar na minha máquina, que tem uma GPU da NVIDIA, mas isso também não é necessariamente um grande problema. Eu só precisei fazer a instalação do driver depois e tudo funcionou como deveria. A experiência com a interface do Nobara Linux, como você bem pode ver, é uma experiência bem Gnome padrão, não tem nenhuma customização demais, ícones diferentes, nada disso.
E ele também tem algumas seleções de aplicativos que fazem sentido com essa proposta da distribuição de ser mais alinhada com jogos e com criação multimídia. Agora que a gente já fez aqui uma breve apresentação do Nobara, eu preciso comentar algumas coisas com vocês que não foram tão legais. Eu instalei o Nobara Linux na minha máquina de trabalho, que é a minha workstation, onde todo o meu trabalho depende dela, é onde eu produzo os conteúdos aqui do canal, por exemplo. Começando pela instalação, eu já tive alguns problemas com o Nobara. Eu tenho um setup meio personalizado para as minhas necessidades de trabalho e por isso eu faço particionamento manual em todas as instalações que eu faço nessa máquina. E nesse ponto, a documentação, ou melhor, a ausência de documentação do Nobara me pregou aí uma pequena peça. Eu normalmente, por ser uma máquina que tem suporte ao EFI, crio a partição /boot/EFI, todas as outras partições necessárias, e isso funciona na vasta maioria das distribuições. Porém, o Nobara Linux pede que, além da partição /boot/EFI, você também crie uma partição /boot com pelo menos 1 GB de tamanho. Só que essa informação não existe em lugar nenhum para você consultar. Então, como vocês podem esperar, na minha primeira instalação, nada de funcionar. Dei boot na máquina e eu caí numa tela de erro do kernel. Eu pesquisei pra caramba, eu literalmente gastei um dia inteiro tentando resolver esse problema e eu não consegui encontrar nenhuma solução que funcionasse. Eu encontrei diversas dicas, tutoriais, how-tos na internet, eu testei um monte de solução, porque nesse dia o meu foco era fazer o Nobara Linux funcionar para que eu pudesse produzir esse conteúdo para vocês. Então eu tinha que resolver esse problema de qualquer maneira. E realmente não foi possível. Eu não consegui achar em lugar nenhum algo que me ajudasse a fazer o Nobara Linux funcionar na minha máquina. E dando boot pela mídia, ele funcionava normalmente. Usando o particionamento automático, ele funcionava normalmente. Mas eu não conseguia identificar essa necessidade da partição /boot. Até que, depois de muito pesquisar, eu encontrei uma discussão no Reddit, onde um usuário teve esse problema e, pasmem, mandaram para ele um link do site do Nobara Linux. Dentro do próprio site do Nobara Linux tem lá uma pequena paginazinha que fala da necessidade dessa partição especial do /boot, só que ela não tem nenhuma descrição que faça sentido para o problema. Então, se você pesquisar pelo problema, lá pela mensagem que aparece na hora que o sistema vai dar boot, você nunca vai achar essa página dentro do site do Nobara. E, inclusive, se você usar a própria ferramenta de pesquisa que existe dentro do site do Nobara e tentar localizar essa informação ali, você não vai conseguir. Eu não sei nem o que dizer a respeito desse negócio. Mas, felizmente, depois de muito testar, de muito cavucar, eu consegui achar essa informação para corrigir esse processo de boot, consegui fazer a instalação do Nobara na minha máquina, e aí começaram outros problemas. Como eu disse um pouquinho antes, né? Eu baixei a ISO sem os drivers da NVIDIA. Então, depois da instalação, eu tive que instalar os drivers manualmente. Felizmente, o Nobara ele tem uma série de ferramentas próprias da distribuição que ajudam um pouco nessa tarefa aí. Especificamente para quem vai usar drivers da NVIDIA, ele tem ali um instaladorzinho gráfico que facilita bastante a vida. Mas aqui até vale a pena fazer um parênteses aí. Mesmo sem estar usando o driver proprietário da NVIDIA, a instalação padrão do Nobara funcionou muito bem na minha máquina, eu consegui navegar normalmente, utilizaria ela para tarefas cotidianas, né, sem ser edição de vídeo pesada, DaVinci Resolve, essas coisas assim, sem maiores problemas com o driver que já vem embutido na própria distribuição, que eu acredito que é um novo. Eu acho que ainda não é a versão do driver open source da NVIDIA, mas como eu preciso de recursos avançados, logo depois de testar mais um pouquinho, eu fui lá, fiz a instalação e correu tudo bem a partir daí. E por ser baseado no Fedora 40, mesmo depois de instalar o driver proprietário da NVIDIA, eu pude continuar utilizando o Wayland. É uma boa experiência poder utilizar o Wayland, o GNOME e o driver proprietário da NVIDIA, todos nas suas versões mais recentes disponíveis para o Fedora 40. Foi bem bacana, é uma experiência que eu ainda não tinha tido, porque geralmente nessa máquina de trabalho eu utilizo o Debian estável e como todo mundo sabe, o Debian não é exatamente preocupado em oferecer os softwares mais atualizados o tempo todo. Bom, mas se o driver proprietário da NVIDIA funcionou direitinho, eu tive uma ótima experiência até mesmo com o Wayland, quais foram os outros problemas que aconteceram? Bom, foram alguns.
Eu vou listar eles para vocês. Como eu comentei com vocês, o Nobara ele tem alguns aplicativos que são desenvolvidos pela própria distribuição. O grande problema é que eles são redundantes em algumas coisas e, pelo menos aqui na minha experiência, eles não funcionaram como deveria. Você pode atualizar pacotes na distribuição tanto pelo Update Manager quanto pelo Nobara Package Manager. São dois softwares que você deveria poder fazer isso. Eles simplesmente não funcionaram adequadamente. Quando você vai ali pelo atualizador e pede para ele atualizar, ele mostra que existem alguns pacotes prontos para atualização e você manda executar as atualizações, ele faz todo o processo, aparentemente tudo funciona, só que os pacotes continuam aparecendo como disponíveis para serem atualizados. Eu repeti esse processo diversas vezes ao longo dos últimos dias e sempre os mesmos pacotes apareciam ali como disponíveis para fazer a atualização. Isso no gerenciador de atualizações oficial do Nobara Linux. Por outro lado, se você for olhar lá dentro do Package Manager, depois de procurar um pouquinho, você vai conseguir encontrar finalmente ali um tiquezinho do lado, uma abinha do lado, onde você pode selecionar as atualizações. Só que por lá, ele sequer consegue fazer as instalações. Quando você manda fazer a atualização, ele dá um erro ali de transação e a aplicação é abortada sem nenhuma informação extra nem nada do tipo. Como eu precisava da máquina mais para fazer esses testes e as outras coisas que eu estava utilizando estavam funcionando suficiente para eu poder utilizar, eu meio que ignorei essas coisas das atualizações. Eu rodava ela a cada um dia sim, um dia não, só para ver se fazia alguma diferença e mantinha as coisas como estavam. Os Flatpaks, por outro lado, atualizavam normalmente mesmo usando as ferramentas do próprio Nobara Linux. Então, às vezes pode ser só um problema de exibir a informação correta para o usuário, mas que por debaixo dos panos ele pode até estar fazendo as atualizações corretamente. Depois de todas essas peripécias, agora eu vou comentar com vocês como que foi a experiência de usar o Nobara durante alguns dias para fazer a minha produtividade. O uso cotidiano da máquina foi bem tranquilo, utilizando todos os programas que normalmente eu utilizo aí. Algumas coisas eu instalei via Flatpak, outras que a distro recomendava que você instalasse pacotes específicos, como é o caso do Discord, por exemplo, do OBS Studio. Eu utilizei o instalador da distro para seguir a experiência que eles recomendam que você utilize. Então, esses pacotes eu instalei a partir do próprio Nobara. O DaVinci Resolve, eu baixei a versão mais recente do site deles e fiz ali a instalação. E ele não funcionou de primeira, mas isso não me surpreende, porque o DaVinci Resolve ele é meio chatinho mesmo para você fazer a instalação dele. Mas aí tem uma outra coisa do Nobara Linux que vale a pena ser mencionado, que é um ponto bem positivo. Dentro do aplicativo de boas-vindas dele, existe ali uma aba específica para corrigir alguns problemas que costumeiramente podem acontecer com alguns programas meio chatos, tipo o DaVinci Resolve. E quando você clica ali na ferramenta para corrigir os problemas do DaVinci Resolve, ele magicamente faz um monte de coisas que não fica muito claro tudo que ele está fazendo. Eu sei que o processo demorou mais ou menos uns 20 minutos e ao final de toda essa mágica que o programa do Nobara faz, eu finalmente consegui usar o DaVinci Resolve normalmente. Foi possível editar vídeos, fazer as exportações normalmente, eu realmente não tive maiores problemas utilizando o DaVinci Resolve. Um problema que me afetou e que eu pude perceber que outras pessoas que estão utilizando o Nobara também reportaram lá no Discord e no Reddit, é que quando eu tentava utilizar o Google Chrome, ele exigia que eu desbloqueasse o chaveiro do Gnome. Então, esse é um problema aparentemente recorrente dentro do Nobara Linux, e faz muito tempo que eu não enfrentava isso em distribuição nenhuma. Tem uma correçãozinha bem simples que você pode aplicar ali no chaveiro do Gnome, para ele não ficar pedindo a senha toda hora. No meu caso, digitar uma senha a mais, uma senha a menos, não é realmente algo que me incomoda, então eu simplesmente digitava a senha e continuava trabalhando normalmente. Talvez por eu estar utilizando o Wayland, de vez em quando eu percebia alguns comportamentos meio esquisitos do ambiente gráfico, assim, uma janela que não arrastava direito, uma janela que fazia um ghost na hora de arrastar, alguns artefatos. Provavelmente o problema está mais em utilizar o driver proprietário da NVIDIA numa seção Wayland, e a gente sabe que essa é uma mistura que normalmente não vai muito bem. Em relação com o desempenho, eu não observei nada muito diferente nessa máquina do que eu já estou acostumado com o Debian que eu utilizo. É lógico que sempre tem um ganhozinho ali marginal por estar utilizando software mais novo. Ainda falando sobre desempenho, uma coisa que eu preciso comentar é que eu notei que essa máquina ela ficou um pouco mais quente quando ela estava em carga pesada, mexendo no DaVinci Resolve, mexendo em compressão de vídeo, essas coisas assim. Ela esquentou mais utilizando o Nobara do que normalmente ela esquenta quando eu estou utilizando o Debian.
Foi uma diferença pequena ali, da ordem de 5 a 10 graus, em momentos assim, bem específicos. Provavelmente isso deve acontecer por conta dos tweaks, né, dos ajustes que eles fazem para você extrair o máximo de desempenho do seu hardware. Bom, agora finalmente falando sobre jogos, eu jogo nessa máquina com alguma frequência. Normalmente eu utilizo o Debian para fazer as minhas jogatinas ali, para dar aquela relaxada na cabeça. E no Nobara Linux eu também tive alguns problemas com jogos. Eu jogo alguns títulos com alguma frequência, como o No Man's Sky, o Satisfactory, CS2, né, o Counter-Strike 2. E no Heroic Launcher eu costumo jogar um jogo chamado Wildlands, que é um FPS, né, desses táticos militares aí. Em todos esses jogos, eu não percebi novamente um ganho de desempenho absurdo em relação à experiência que eu já tenho no Debian, mas em todos eles, sem exceção, depois de algum tempo de jogo, a máquina simplesmente congelava e eu tinha que encerrar o jogo. O engraçado disso é que o jogo congelava e depois que eu fechava ele, a máquina voltava a funcionar normalmente. Eu tentei mudar a versão do Proton, a versão ali do Proton GE, tentei fuçar em algumas coisas para evitar que esses travamentos acontecessem, mas isso continuou acontecendo em todas as tentativas que eu fiz. Mesmo dando uma refrigerada na sala, mesmo tentando controlar essa parte de temperatura, esses travamentos continuaram acontecendo, principalmente em jogos muito pesados que exigiam muito da máquina. Eu não consegui achar nenhuma informação que me ajudasse a estabilizar isso. E eu acabei testando com outros jogos, jogos mais leves, ou se eu diminuísse a qualidade gráfica, né, deixasse o jogo, né, menos exigente ali com a GPU, ele funcionava normal, ele não travava. Provavelmente é alguma característica aí do Nobara que eu teria que fazer um ajuste fino para minha máquina para garantir que ele funcionasse adequadamente. Se a gente olhar lá no Discord, na comunidade do Nobara, tem uma galera enorme que joga numa variedade muito grande de hardwares diferentes e a estabilidade do Nobara não parece ser um problema discutido frequentemente lá. Então é mais provável que seria algo que eu precisaria ajustar no meu setup para ter uma experiência melhor e não necessariamente um problema do Nobara. Tirando esses problemas que eu relatei de estabilidade com jogos e algumas coisas ali com umas particularidades de pedir senha, eu acredito que se eu dedicar um pouco mais de tempo para essa distribuição, eu vou ter uma experiência bem estável e tão boa quanto a que eu tenho no Debian, por exemplo, aqui nessa máquina. O Nobara é um projeto muito interessante, ele tem várias premissas interessantes para o meu fluxo de trabalho, né? Com essa parte de criação, de edição de vídeo, de conteúdo. Então, é uma distribuição que o próprio objetivo dela faz bastante sentido para o meu dia a dia. Pretendo fazer mais alguns testes com ela para ver se eu consigo deixar ela estável e funcionando. E quem sabe ela não se torna aí a minha distro secundária, né? Quando eu não estiver utilizando o Debian, eu posso continuar utilizando o Nobara. E por falar em distro secundária, uma distro que para mim é a distro de segurança é o Zorin OS. E você pode conferir todos os detalhes do meu review sobre o Zorin OS 17.1 clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.